esse assunto aqui, que são as listas, né? Lá dentro do nosso plano de ensino, a gente tem esse tópico aqui, que é trabalhar a estrutura de dados. Assim, ó, primeira coisa, né, pessoal, a respeito de estrutura de dados. Estrutura de dados, pessoal, na computação são duas disciplinas, né? Mesmo num curso técnico, quando eu lecionei estrutura de dados ali, a gente trabalhava numa disciplina de 60 horas. Então, pense que é só mais um tópico que está aqui dentro da disciplina de vocês. Então, não adianta eu pegar e falar assim, ó, pessoal, vou passar tudo de estrutura de dados para vocês, que não faz sentido, né? Não tem como eu fazer isso. Eu vou só dar uma pincelada, né, aqui para vocês. Então, mais ou menos essa ideia, né? Trabalhar aí vai ser umas 3 aulas dessas síncronas, né? Para a gente ver um pouco, para vocês terem uma ideia, saírem pelo menos aqui da disciplina sabendo o que é cada uma das coisas, ok? Então a gente inicia por listas, certo? Já um primeiro adendo, né? Pilhas e filas são listas também, ok? Mas a gente vai trabalhar isso de uma maneira bem, sinceramente, de uma maneira bem leve, ok? Já que fique isso bem claro. Então vamos lá. Listas lineares, né? A gente tem uma ideia, né, tipo, uma lista, uma coisa colocada do ladinho da outra, se a gente for parar para pensar. Estrutura que a gente até hoje trabalhou aqui, que tem mais ou menos essa ideia de um elemento ao lado da outra, ao lado do outro é vetor, né? Por isso que eu até coloquei ali no título, né? Coloquei vetores. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com vetor, né? Já é uma estrutura que vocês têm, né? Esse conhecimento, já pelo menos entender ali como que é uma ideia de um vetor, né? A questão de trabalhar com os índices. Então, é isso aí que talvez seja o mais fácil, né? Pelo menos dentro da visão que eu tive ali no plano, é sempre aqui que eu vejo assim, que é um bom momento que a gente também dá uma depois que a gente trabalhou nessa parte de orientação direto, tem esse assunto de estrutura de dados, a gente vê isso. E daí depois continua ali, né? A gente parte para a reta final, digamos assim, já da disciplina, né? Se a gente for pensar bem. Que é a parte de interface gráfica, né? Interface gráfica, a parte de conexão com o banco, né? Então, é a última parte ali que vocês vão ter da disciplina. Então, é mais ou menos nessa pegada que a gente vai trabalhar, ok? Então, o que é uma lista linear? É uma estrutura de dados que corresponde a uma sequência ordenada de elementos do mesmo tipo. Então, primeiro detalhe aqui, ó, elementos do mesmo tipo, certo? Não tem como eu guardar elementos diferentes, né, que sejam de tipos diferentes dentro de uma mesma estrutura. Então, se a gente for imaginar o vetor, quando a gente já define, ele já é para armazenar, por exemplo, eu quero armazenar notas, quero armazenar nomes. Então, são elementos do mesmo tipo. Essa questão da sequência ordenada é no caso da estrutura, né? Da estrutura que ele se organiza. Então tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro e assim por diante. Dentro de uma ideia que tenha uma organização desses elementos que são do mesmo tipo. Esses elementos são denominados nós. Então quanto mais nós tem, mais elementos. São justamente eles que fazem essa questão da junção, né? Tipo, então é o primeiro, o segundo, o terceiro, e assim, né, vai se formando, né, se organizando a nossa lista de alguma coisa, ok? Então, aqui alguns exemplos, né? Conjunto de pessoas esperando o ônibus. Então, uma série de pessoas esperando o ônibus é uma lista de pessoas que vão ali aguardar o ônibus e vão entrar no ônibus. Letras de uma palavra. Então, uma estrutura, né, que eu tenho, por exemplo, qualquer palavra que você organiza, tem a primeira letra, a segunda letra, a terceira letra. São todas do mesmo tipo, né? E elas estão com alguma organização ali, sequencial. Palavras de uma frase. Então, eu tenho uma palavra, eu tenho a segunda palavra, a terceira palavra. O conjunto delas forma uma frase. Beleza, mas isso é um detalhe, certo? Isso é um detalhe. São todas palavras que estão ali e organizam uma frase. Senhas de uma fila de banco. Então, imagine aqui o seguinte. As senhas, né, ali, você vai lá, senha 1, 2, 3, assim por diante. Só que elas podem estar, por exemplo, organizadas numa fila, ok? Essa fila aqui,
é a próxima estrutura que a gente vai trabalhar, que é justamente a estrutura de filas. Mas uma lista em si pode ser uma lista de qualquer coisa. Qualquer coisa. Obrigatoriamente, e por isso que eu deixo até ele separado, uma fila é uma lista, certo? Uma fila é uma lista. Mas nem toda lista é uma fila, porque uma lista pode ser, por exemplo, uma pilha, né? Que é o outro assunto que a gente vai trabalhar, é uma lista. É uma lista que a gente tem. Só que ela tá, ao invés de uma fila, que eu tenho uma ordem sequencial, que quanto antes eu chego, antes eu saio, uma pilha não. Uma pilha, quanto mais no topo eu tiver, mais rápido eu vou ser desempilhado, certo? Mas ela também tem uma hierarquia, então também é uma lista. Por exemplo, outro, né? Ordem de chegada de maratonistas. Chegou em primeiro, chegou em segundo, chegou em terceiro. Então, é uma lista também, né? Uma lista também. Se a gente for imaginar, também seria, poderia ser implementado numa fila. Então, operações, né? As operações básicas ali, né? Para você manipular uma lista. Então, primeiro, o percurso. De você ir passando elemento por elemento. Você passar elemento a elemento. Você ir percorrendo, né? Você fazendo todo o percurso. Então, eu tenho o X7 na primeira posição, né? No primeiro índice válido ali, por exemplo, no vetor. Então, quando eu vou percorrer, eu não pulo nenhum. Eu vou passando elemento por elemento. Um sequencialmente ao outro. Então, isso aqui até eu coloquei aqui, ó. Dois casos básicos aqui, né, que a gente tem. Uma impressão. Quando eu vou fazer uma impressão, né, quando a gente vai imprimir um vetor, por exemplo, o que acontece? Eu tenho que percorrer tudo. Então, o percurso, né, fazer esse movimento, né, de passar por todos os elementos, é necessário para que eu faça a impressão desses elementos. Por exemplo, eu quero buscar um elemento, então eu preciso percorrer também. Então, geralmente, já fica atrelado. Se a gente for pensar no vetor, eu vou percorrendo todos os índices desse vetor, por exemplo, até eu encontrar um elemento. Para isso eu vou precisar do quê? Uma estrutura, provavelmente um for, para que percorra todas essas posições ali, ok? Busca, né? A busca é uma operação básica ali, né? Que ela também depende de percorrer, né? Então ele vem em elemento, ele quer encontrar o X2, por exemplo. Ele vem aqui, ó, não é. Encontrou. Então beleza. Onde é que ele encontrou? Ele encontrou na posição 4. Então ele teve que ir percorrendo até encontrar. Então, essa é uma outra operação que tem. Então, a gente tem o percurso, né? Percorrer. A gente tem a busca, inserção. Eu quero inserir um elemento dentro da minha estrutura. Tranquilo. Eu posso inserir um elemento dentro em qualquer posição. Eu posso inserir, por exemplo, eu quero inserir no meio, eu quero inserir no final, eu quero inserir no começo. Isso é eu que defino, né? Então, a inserção da lista ela pode ser em qualquer posição, diferentemente da fila, né? Por exemplo, se eu estiver trabalhando, a estrutura é uma fila, eu só insiro sempre no final da fila, né? Eu vou inserindo os elementos no final da fila e quando eu for tirar os elementos, eu sempre tiro do começo. Okay? Então essa é a ideia. Lista, quando eu estou falando de lista, ele pode ser qualquer coisa. Por exemplo aqui, ele tinha antes ele tinha X7, X5, X0, X2. Depois entrou um elemento, o X8 aqui, depois o X0. Então esse elemento aqui, antes a posição 4 era ocupada pelo X2. Quando entrou esse elemento aqui, o X2 foi para frente, certo? Ele foi uma posição para frente, para adiante. E o X8 passou a ser ali o que estava na posição 4. E daí depois ficou ali, se rearranjou o resto, aqui o final, né? O final da minha lista. A retirada, da mesma forma, o que acontece? Eu vou percorrer, por exemplo, eu quero tirar o X1. Venho aqui, encontrei o X1. O que eu vou fazer? Na verdade, o X9 vem para frente e sobrescreve essa posição aqui, ok? Então, essa é mais uma ideia, né? Então, retirada também é uma operação de lista linear. E acabou. É isso aí. Essas são as básicas. Aí, o que eu trouxe aqui para vocês na listinha, né? Na listinha lá, eu trouxe para a gente implementar uma listinha, na lista 13, para a gente implementar uma lista utilizando o vetor. Então, essa aqui é a ideia para a gente fazer
no exercício 3, certo? Então, eu vou pegar aqui, esse aqui, pessoal, até vou colocar ele aqui dentro da lista 13, né? Certinho, mas esse aqui é só um exercício. Então, esse aqui eu vou dar só o nome para ele de, pode ser exercício 3 mesmo, né? Ou exercício 3 lista. Exercício 3 lista, né? Que é a estrutura de lista, não a lista de exercício, ok? E a ideia é a gente implementar aqui esse exercício hoje, né? Então, é bem tranquilo ali. Imagino eu que todo mundo me fale o que é uma lista. Uma sequência de elementos que são do mesmo tipo, eles estão armazenados ali, que tem alguma hierarquia ali, que eles estão organizados, por posição, por índice, né? Então, eles estão mais ou menos organizados ali dentro de uma estrutura. Uma coisa é organizados, outra coisa é ordenados, né, pessoal? Nem toda lista precisa estar ordenada. No caso, por exemplo, uma lista de números, elas não precisam estar ordenadas ou de forma crescente ou decrescente. Isso não existe, não há essa necessidade. Isso é uma operação que eu posso acabar fazendo. Eu quero fazer uma ordenação de uma lista, né? Tranquilo, posso fazer. Inclusive, né, foi até uma das aulas ali que a gente implementou um algoritmo bolha de ordenação, que a gente poderia aplicar em qualquer uma das listas, ok? Então, esse exercício 3 aqui é um assunto fora, né, do que a gente vinha trabalhando, mas também é uma coisa que está aqui no plano de ensino da disciplina. Esse é um momento aqui para a gente também trabalhar, voltar, dar uma revisadinha também na estrutura de vetores. Eu acho que fica tranquilo aqui para a gente fazer. Então, deixa eu copiar aqui o enunciado do exercício 3 e a gente vai fazer. Esse não tem duas classes, né? Só a classe única mesmo, aqui para a gente implementar. Então, deixa eu dar uma organizadinha aqui na minha tela aqui para que fique mais adequado. Acho que assim ficou bom, né? Aí. Show de bola. Vamos implementar então esse exercício 3 aqui que está na lista proposto. Beleza? Pessoal, se alguém ficou com alguma dúvida, qualquer coisa, só pegar e falar, pessoal, sem problema algum, ali que eu vou auxiliar, ok? Então, esse aqui, como é só uma classe, a gente vai partir direto para main. Beleza? Então, a primeira coisa que ele diz é o seguinte: receba um número indefinido de valores, mas no máximo é 50. Uma das coisas que a gente imagina sempre é que uma lista ela tem um tamanho máximo, digamos assim. Por quê? O tamanho máximo seria o número de elementos que ela comporta. Se você for imaginar assim, eu tenho, no máximo são feitos 10 atendimentos. No máximo no ônibus vão conseguir entrar 50 pessoas. Então eu tenho um limite, certo? Então, por isso até mesmo para a gente utilizar o vetor ali, fica adequado, porque a gente consegue criar o vetor ali da maneira que a gente sempre vem utilizando, certo? Então, beleza. Então, primeira coisa, eu preciso criar um vetor. Então, vamos criar aqui, pode ser inteiro mesmo, né? Ele quer um vetor de valores que armazene 50, no máximo 50 elementos. Então, int vetor igual new int de 50 elementos. Beleza? Então, para quem não lembrava ali, não recordava como é que criava um vetor, então aqui está um exemplo, né, para a gente pegar e criar um vetor. Ali a gente faz ele dessa maneira. Então, o clássico aqui, né, a gente ter um i para controlar ali os índices, né, do nosso vetor. O que mais a gente vai precisar? A gente vai precisar ali vai precisar de um controlador de posições ali também, que eu já vi. Vou criar umas variáveis gerais aqui e daí depois a gente vai brincando, vai trabalhando ali com o nosso exercício. Então, né, a gente vai precisar ali controlar o i, né, que vai sempre percorrer a posição ali que a gente tem. A gente pode ter um contador ali de números, né, de elementos válidos aqui. Então, por exemplo, eu vou começar com, minha lista vai começar com 0 elementos, né, 0 elementos inseridos. Então, para isso, a ideia de utilizar esse contador. E deixa eu ver mais o que a gente vai precisar. A gente vai implementando cada
operação ali, a gente vai implementando ela por uma vez. E vou fazer aqui, criar um int op aqui, porque a gente vai recair fazer um menuzinho aqui também, né? Porque a gente vai querer saber o que ele vai querer fazer na lista e tal. Então, receba um número indefinido de valores. Então, no máximo vão ser 50, que nem já está definido ali. Permita inserir um valor, perguntando a posição em que deseja inseri-lo ou inseri-lo na sequência. Então, vamos imaginar o seguinte. Primeira coisa, eu vou construir um menu, né? Ó, porque ele vai ter inserir, buscar, retirar, né, o valor ou mostrar os valores. Então, ele vai ter várias opções ali no menu. Porém, quando eu for inserir um valor, eu tenho que perguntar a posição que deseja inseri-lo ou inseri-lo na sequência. Vamos ver assim. Eu quero inserir sempre no final. Vou inserindo no final. Tranquilo. Mas se eu quiser inserir no meio, eu tenho que permitir isso para o usuário também. Vamos dizer lá, eu quero inserir na posição 3. Beleza, eu tenho 5 elementos, então o que vai acontecer? Quando eu insiro lá, que nem é mostrado naquele esquema ali do PowerPoint que eu mostrei para vocês, quando eu insiro, por exemplo, lá na posição 3, se eu tenho 5 elementos, os outros têm que caminhar para frente, certo? O que estava na posição 5 vai para 6, o que estava na 4 vai para 5, o que estava na 3 vai para 4, e aí eu abri uma lacuna ali na posição 3 para mim inserir esse elemento. Beleza? Então vamos começar a brincar aqui, implementar isso daí. Então, a primeira coisa que eu vou fazer um forzinho infinito, né? Clássico, aqui, para a gente ter o nosso menu principal. Lembrando que a gente vai usar, poderia usar um sysout aqui, com o scanner e tudo, mas aqui vamos tentar usar, né, com o de option pane, até para ficar mais bacana aqui, mais bonitinho. Então, op igual a, vamos pegar aqui, vamos montar o nosso menu, integer.parseInt, j option pane, show input dialog, qual a operação que deseja realizar. Beleza. Então, a gente vai começar por aqui. Qual a opção que deseja realizar? O que o usuário quer fazer? Se ele digitar 1, ele quer inserir. Se ele digitar 2, aqui vamos tentar fazer utilizando a ordem, né, que está pedindo ali para nós. Então, se ele digitar 2, ele quer fazer o quê? Ele quer buscar. 2 é buscar, ele quer buscar um elemento lá. Depois a gente vai tomar cuidado ali com o nosso submenu, né? Mas por enquanto vamos só se preocupar com o básico. Então, inserir, buscar, o inserir a gente já sabe mais ou menos como a gente vai fazer, buscar depois a gente vai pensar, retirar, 3, retirar, ou remover, né, tal. Então, eu tenho a opção de retirar. Permita ao usuário mostrar os valores. Então, aqui a gente pode até fazer um assim, ó, um consultar. Consultar. E o 5 sai. Beleza. Então, o nosso menu principal ficou assim. Inserir, buscar, retirar, consultar, sair. Ok? E daqui a gente vamos já organizar ali a nossa estrutura, né? Para que se op for igual a 1, então ele quer inserir. E daí a gente vai fazendo bem bonitinho ali um por vez, né? Vamos montar essa estrutura básica ali, depois a gente vai aperfeiçoando ali, né? Organizando da maneira que a gente quer. Então, o 2 é o buscar. Depois, se for 3, ele quer retirar. Se for o 4, ele quer consultar. Se não, se op for igual a 5, é o sair. Já vamos implementar o sair aqui, que daí fica melhor. De option pane, show message dialog, no, finalizando e joga um break aqui, né? E se não,
é uma opção inválida, né? Ali para o nosso menu é uma opção inválida. Show Message Dialog no opção inválida. Ok? Então, isso aqui, ó, dentro, quando você começa, né, um exercício desse aqui que pede um monte de coisa para fazer, a gente começa assim, organizar, o que eu preciso fazer, inserir, buscar tal, e daí agora eu vou, parte por parte, vou implementando e vou testando. Então, para mim, vamos começar pela inserção, né? Não tem nem como eu testar ali, querer imprimir, se eu não conseguir inserir. Então, primeiro eu preciso começar a fazer a inserção ali. Então, vamos lá. COP, vamos pegar ali, ó. Eu preciso verificar ali que o exercício pede se ele quer inserir um valor perguntando a posição em que deseja inseri-lo ou inseri-lo na sequência. Então, eu vou dizer assim, deseja inserir numa posição específica ou no final. Esse é um submenuzinho que a gente vai ter. Aqui, uma das coisas que a gente pode começar, vamos fazer esse menu. Então, vamos lá. Integer, ponto, parseInt, J, option pane, show input dialog, como deseja inserir. Como deseja inserir. Se o usuário digitar 1, ele quer não, vamos colocar só posição específica. Deixa mais justinho, né? E 2 no final. Nem vamos tratar isso aqui. Vamos dizer assim, ó. Se o cara digitar 1, a gente pergunta a posição que ele quer inserir. Se ele digitar 2, já vai lá para o final. Beleza? Então vamos começar aqui a brincadeira. Então, lembrando que aqui a gente está num submenu. A gente tem o primeiro menu, o primeiro nível de menu aqui. Mas quando eu entro nele, por exemplo, o cara digitou 1, ele quer inserir, eu vou entrar nesse submenu aqui. Eu estou reaproveitando esse OP, não vai ter problema eu reaproveitar ele, porque ele está dentro dele. Como esse aqui, todos ficaram no nível de fora, ele sempre vai voltar para o menu direto, né? Ele não vai testar aqui, mesmo que ele digite aqui no 2, depois ele vai entrar no buscar, não vai. Ele está dentro de um submenu, né? Então, aqui a gente vai fazer o quê? Se OP for igual a 1, ele quer inserir numa posição específica. Posição específica. Se não, né? Lembrando que a gente não quer tratar, a gente quer inserir no final. Beleza? Fechou. Aqui, outra coisa que também a gente pode pensar, né? Aqui, aí tanto faz, aí, né? Se eu estou querendo inserir, aqui eu acho que fica melhor ainda a gente pedir esse valor aqui antes, certo? Aqui antes. Dá para pedir antes até, como deseja inserir. Uma na posição específica, 2 no final. Mas eu preciso pedir o valor, né? Eu preciso pedir qual que é o valor. Então vamos criar até mais uma variável aqui, int valor. Só para a gente receber esse valor ali do usuário e depois a gente conseguir atribuir ele especificamente ali para dentro do nosso vetor. Então vamos lá. Valor é igual a integer.parseInt j option pane show input dialog, qual o valor que deseja inserir. Que daí a gente já usa até como um modelinho padrão. Beleza, então qual valor que deseja inserir? Então ele vai dizer se ele quer inserir numa posição específica ou no final. Depois ele diz qual o valor que deseja inserir. E ainda se ele quer uma posição específica, eu preciso saber qual a posição que ele quer inserir. Então por isso que eu criei aquela variável pos ali, já tinha dessa parte até eu já tinha ali na leitura, pensei, não, realmente a gente vai precisar de saber qual a posição que ele quer inserir, né? Então integer.parseInt j option pane show input dialog, qual a posição para inserir. Lembrando que se ele nesse submenu aqui entrar
com o 2 ele quer inserir no final, então eu não preciso nem saber. Eu só vou pegar e vou largar ali na sequência. Ele está preenchido as 5 primeiras posições, eu vou largar na sexta e assim por diante, né? Então, mas nesse caso aqui, ó, quando ele pede a posição para inserir, aí eu recebo essa posição e preciso abrir essa lacuna para mim inserir esse valor, beleza? Então tá. Vamos continuar aqui. Então, eu pedi a posição para ele, né? Pedi a posição para ele, e o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai fazer basicamente o seguinte. O meu vetor se chama vetor, né? Beleza. Vetor, a ideia é isso aqui, ó. O vetor na pos recebe valor. Ok? Ok? Então, vetor ali na posição que o usuário quer inserir, ele vai receber o valor que o usuário quer inserir, né? Então, em qualquer posição, teoricamente eu posso inserir um valor. Só que aqui eu só quero observar o seguinte: não podem ficar lacunas, índices sem valores na estrutura de em nenhum momento. Então vamos imaginar o seguinte: eu tenho 3 elementos ali preenchidos. Eu não posso inserir, por exemplo, na posição 4. Eu preciso manter, até na posição 4, digamos, seria no final, né? Ainda tudo bem. Eu não posso inserir, por exemplo, lá na 10 ou na 5, né? Já não posso. Então, vamos partir desse princípio. Eu não posso deixar vazios ali dentro do meu vetor, beleza? Então, vamos ter esse princípio. Dentro da minha lista, eu não quero que fiquem buracos lá dentro. Eu quero que fiquem os elementos válidos sempre no começo. Sempre no começo da minha estrutura, beleza? Que eu posso inserir no meio, posso retirar, mas que quando eu insiro, eu tenho que abrir um espaço. Quando eu removo, todo mundo tirei um cara lá do meio, todo mundo que estava para frente, ele vem aqui e não deixa nenhuma lacuna ali no meio. Ok? Então essa aí é a ideia para a gente implementar. Então beleza. Então ficou lá, o vetor da pos recebe valor. Tá, mas para eu pegar e inserir, eu tenho que verificar o seguinte: se pos, aqui também antes de eu fazer isso aqui, vamos lembrar só para a gente estar ciente aqui de uma coisa. Posição e índice são duas coisas tecnicamente diferentes. Posição eu tenho primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Ok? Isso quando a gente estudou vetores foi uma coisa que eu falei para vocês. Já. Quando eu estou trabalhando em índice, o índice começa do zero, a partir do zero. Ok? Oi, Bruna, não tem problema não. Então, o índice começa a partir do zero. A posição não. A posição, digamos assim, você não tem, vamos imaginar assim, o índice sempre começa do zero. Não tem como eu levar essa ideia para a posição. Vamos imaginar assim, que nem estava lá, os corredores da maratona. O cara chegou em primeira posição. Eu não tenho como falar assim, o cara chegou na posição zero. Não faz sentido. Então, índice é sempre posição menos 1, ok? Então, quando eu estou, primeira posição, mas o índice desse elemento é 0. Por isso que eu sempre tenho que fazer o quê? 1 menos 1 ali, ok? Então, isso aqui é importante, isso é um detalhe bem importante que vai mexer em todo o nosso exercício, ok? Então, beleza. Então, ele vai, basicamente, essa aqui é a ideia, né? Se ele vai inserir na posição menos 1 do valor, ok? Só que aqui eu preciso tomar o seguinte cuidado. Pois é, mas se ele for inserir lá na posição, por exemplo, lá na posição 3, mas eu tenho 5 elementos, certo? Eu tenho 5 elementos. Então, eu tenho que imaginar assim, eu preciso sempre ficar controlando quantos elementos eu tenho dentro da minha lista. E como que eu vou saber isso? Como é que eu vou saber quantos elementos eu tenho dentro da minha lista? Por isso que eu criei essa variávelzinha aqui, count. Na hora ali que eu já estava passando ali, pensei, não, a gente vai precisar de um count. Por quê? Eu preciso saber sempre quantos valores válidos eu tenho dentro da minha lista. Porque daí é fácil, eu já sei o tamanho que ela está. Ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou verificar assim, a primeira coisa, eu verifico se posição, no caso, ela é menor que count. Ok? Então, se a posição que o usuário quer inserir é menor que o total de elementos que eu tenho.
ok? Então vamos começar por aí. Depois a gente vai verificando ali se isso está correto. Mas isso aqui faz sentido, né? Porque senão não tem sentido, né? Ele inserir e deixar essas lacunas, né? Ele querer inserir na posição 10, só que eu só tenho 3 elementos, eu tenho 4 elementos. Eu não posso inserir na 10 e deixar esse buraco ali no meio. Entenderam? Essa é a ideia. Senão, aqui a gente pode fazer assim, ó. Só joga uma mensagem, né? Um show message dialog aqui, dizendo o seguinte. Posição inválida. Posição inválida. Total de elementos conte. Vamos dizer assim, ó, olha, já dá um aviso ali para o usuário dizendo assim, ó, pô, você não pode inserir nessa posição. Por quê? Por que eu não posso inserir nessa posição? Porque nessa posição ali você vai deixar um buraco ali no meio, sem elementos preenchidos. E isso eu não posso. Então eu já falo para ele, ó, essa posição aí é inválida. Você só tem, por exemplo, lá 4 elementos. Você não pode inserir na posição 10. Beleza? Um detalhezinho aqui que é importante. Só que aqui eu tenho que imaginar o seguinte, pessoal. Antes de eu jogar esse valor naquela posição, vamos imaginar o seguinte, eu quero, lá que nem eu tinha mostrado aqui, deixa eu até puxar de novo aqui para mostrar para vocês, listas, tá aqui. Deixa eu mostrar esse slide aqui para vocês, para a gente partir assim, ó. Tá, eu quero inserir o elemento na posição 4. O que tem que acontecer com os outros? Os outros têm que caminhar uma posição para frente, ok? Então, fechou. Então, vamos fazer o seguinte. Então, para caminhar todo mundo, quando a posição for menor que o contador, eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que fazer um for. Vamos lá. I igual a... Aqui eu tenho que começar do final. Então, a gente pode fazer assim, ó. I começa do count, que é o total de elementos. Então, ele está apontando para a última posição. Ok? I começa do count enquanto o I for maior do que a posição que o cara quer inserir e menos. Por quê? Porque eu venho no sentido inverso, certo? Eu venho, olhando esse slide aqui, eu venho no sentido inverso. Eu vou jogar esse x9 para frente. O x1 vem para cá, o x2 vem para cá, para mim abrir uma lacuna e conseguir inserir o x8 aqui. Ok? Vamos brincando com isso aqui, pessoal. Aí, tipo, a gente testa e tal, vê se está funcionando e depois a gente qualquer coisa ajusta. Sempre tem uns detalhezinhos aqui, ó. Ah, mas ele tem que começar do count, ele tem que começar do count mais 1. Ele tem que começar enquanto I é maior que posição ou enquanto I é posição mais 1, né? Ou menos 1. Tudo isso a gente tem que testar, ok? A gente vai fazendo aos poucos. Mas a ideia em si é essa aqui, né? Ó, eu começo lá do count, que é a posição lá do final, e venho sempre jogando o elemento para frente. Beleza? Então, mas basicamente o meu vetor na posição, porque aqui a gente tem que lembrar do seguinte, o contador, por exemplo, lá, o contador vai dizer que ele tem 5 elementos, mas o índice vai estar valendo quanto? 5 menos 1, 4. O índice está valendo 4. Então, basicamente eu posso fazer o seguinte, então, o vetor na posição do contador vai receber o vetor na count menos 1. O que quer dizer isso aqui, ó? Vamos imaginar aqui, ó. Eu tô aqui, né? Eu tô aqui. Quantos elementos eu tenho na lista? Eu tenho 6, certo? O meu contador aqui está valendo 6, beleza? Esse 6, ele tem que ir para a posição 7, ok? Só que o índice aqui é qual o índice? 0, 1, 2, 3, 4, 5. O índice é 5. Ou seja, o índice é 5, mas o meu count está valendo 6. Então, se for imaginar, o count já está apontando para o próximo. Por isso que aqui a ideia que eu imaginei é essa aqui, ó. Se o vetor na count, que é um a mais,
do que eu tenho em relação ao índice. Lembrando que o que fica aqui entre os colchetes é o índice. Vai receber o elemento que está antes, o conte menos 1. Então, se o conte aqui, ele está dizendo que eu tenho 6 elementos, mas o índice é 5, o índice é o da frente. Então, eu quero passar o x9 para o índice 7. Ok? Vamos fazer essa ideia aqui. Então, a ideia é percorrer isso aqui primeiro, jogando todo mundo para frente. E daí, na pos menos 1, eu jogo o valor. Ok? Acho que é isso aí. Depois a gente vai testar aqui e ver se isso aqui vai funcionar. Aqui, o que a gente faltou é para sempre inserir no final. E um detalhe muito importante. Toda vez que a gente insere o elemento, ali, a gente vai fazer o quê? Um conte mais. Por quê? Entrou um elemento, opa, chegou mais um, conte mais. Entrou mais um, conte mais. Entrou mais um, conte mais. Ok? Então, essa é a ideia para a gente ir implementando, né? Uma ideia ali de manipular, né, essa nossa lista aqui que a gente está brincando, certo? E quando eu quero inserir no final, eu já tenho o valor que eu já recebi aqui em cima. O que eu vou fazer? Essa aqui é mais fácil, né? Então, o vetor na conte recebe o valor e conte recebe mais. Vamos entender isso aqui, ó. Se aquilo que eu estava comentando para vocês, o conte ele guarda a quantidade de elementos que eu tenho dentro da minha lista. Se eu tenho 5 elementos, eles estão nos índices 0, 1, 2, 3, 4. Então, esses 5 do contador é justamente o próximo, certo? Então, o próximo aqui é o que vai receber o valor. E ele está apontando para o final da fila, que ele vai entrar nesse final da fila. Ele está entrando lá na última posição, ok? E eu tenho que incrementar o contador com mais. Esse aqui é o mais fácil, né? O do final. A gente, na verdade, começou aqui como acho que ele pedia, né? Primeiro a posição ou inseri-lo na sequência, né? Então, eu fiz ali na ordem do enunciado. Mas, teoricamente, esse que me inserir no final, é lógico que é muito mais fácil, né? Você só vai jogando para frente. Esse aqui você tem que fazer essa jogadinha de todo mundo caminhar uma posição para frente para a gente testar. Ainda a gente precisa testar isso aqui para ver se vai dar certo, ok? Mas não tem problema, a gente vai testar para ver. Só que, tá, beleza, terminei a inserção. Eu vou conseguir já testar e saber que está funcionando? Não, já vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer a parte da consulta. Deixa eu ver aqui se ele especifica a consulta, como é que ele tem que fazer. Permita buscar um elemento da estrutura pelo valor ou pela posição, ou listar todo mundo. Então, fechou. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim, ó. OP igual a integer.parseInt JOptionPane show input dialog como deseja consultar, ok? Como que o usuário quer consultar? Ele pode querer consultar por valor. Vamos colocar assim, ó. Ele quer procurar, por exemplo, se o elemento 5 está lá na minha lista. Pode fazer. 2, ele quer pesquisar numa posição específica. Isso aqui eu só estou organizando o menu. E aqui, listar tudo. Aqui ele quer mostrar para nós tudo, né? Tudo que está lá registrado, né? Vamos fazer aqui, então, vamos deixar tudo prontinho aqui. Busca por valor. Esse aqui vai ser o busca por posição. E se não, ele vai listar. Para nós, por enquanto, não adianta a gente ficar implementando as outras buscas se a gente não sabe se ele está funcionando. E para a gente saber se ele está funcionando, a gente precisa mandar listar ali, né, todos os elementos. Então isso já nos facilita, né? Já nos facilita ali um pouco. Ali, isso. Então, tá, eu quero listar todo mundo. Beleza, estamos trabalhando com o JOptionPane. Se eu quero trabalhar com o JOptionPane, pessoal,
eu tenho que tomar o seguinte cuidado. Se eu quero trabalhar com Option Pane, eu não posso mandar uma janelinha tudo, né? O que eu posso fazer aqui, pessoal? Vamos criar aqui uma variável aqui, um string MSG, que a gente vai começar com um string MSG, uma variável vazia ali, só para a gente compor a nossa mensagem e daí depois a gente joga para dentro do Option Pane. Aqui, o percurso ali que eu tinha comentado é passar todos os elementos, é isso que a gente quer fazer. Para isso, a gente vai precisar de um for, não tem como, né? Igual a 0 e menor do que o count, que é o número total de elementos, menor por quê? Porque eu não quero ir até o count, porque o count é um índice que não está preenchido ainda, ok? E mais. Beleza, o que eu quero ir fazer? Eu quero ir pegando, passando ali nessa nossa mensagem e concatenando o quê? O valor que está dentro do vetor no índice e concatenar ali com os 3 espacinhos vazios, pode ser? Então, assim a gente vai estar percorrendo todo o vetor, e jogando cada elemento dentro desse MSG. Ao final disso, eu vou jogar um Option Pane, show message dialog, e vou fazer a impressão desse MSG, ok? Se eu quiser, eu posso colocar aqui lista atual. Então, ele imprime essa lista atual, vamos dizer assim, ele quebra uma linha e daí imprime a nossa mensagem. Só que essa mensagem, toda vez, eu preciso zerar ela, né? Então, ele imprime uma vez e limpa. Porque senão, o que acontece? Se ele vai concatenando todo mundo junto ali dentro desse MSG, então, tipo, ele vai unir a primeira com a segunda, com a terceira e assim por diante. Ok? Então, beleza. Vamos continuando aqui, ó. Então, isso aqui ele dá um algoritmo bem extenso, né, pessoal? Isso que a gente vai ainda só focar ali na base, né? Vamos começar a testar o nosso algoritmo aqui. Então, logicamente, eu só fiz a inserção e a consulta, né? Para listar todo mundo. Que é o que nos importa por enquanto, né? Por enquanto é isso aí. Então, eu quero inserir, vamos começar a inserir no final. Eu quero inserir o 1. Daí eu quero inserir no final o 2. Eu quero inserir no final o 3. Beleza. Então, agora, se eu consultar e mandar listar tudo, tem que aparecer 1, 2, 3. Beleza. Conseguimos a nossa primeira parte de já começar a implementar a nossa lista. Fechou? Beleza, vamos seguir em frente aqui. Agora eu quero inserir numa posição específica. Beleza, eu quero inserir numa posição específica. Então, eu quero inserir na posição específica e eu quero inserir... Qual o valor que eu desejo inserir? Eu quero inserir o valor... Vamos jogar um valor para a gente realmente entender. Eu quero jogar o valor 5 na posição 1. Então, antes eu tinha o quê? 1, 2, 3. Agora, na posição 1, então, teria que ficar assim. 5, 1, 2, 3. Deu para entender? Todo mundo caminha uma posição ali para frente e o 5 entraria ali no começo da nossa lista. Olá, Nicole. Tudo bem? Então, beleza. Então, vamos jogar lá. Agora eu quero consultar, listar todo mundo. Vamos ver. Teria que ficar 5, 1, 2, 3. Se não ficar certo, a gente vê lá, revisa, vê o que aconteceu pra gente corrigir, ok? Ó, o que ele aconteceu? Ele jogou, ele não percorreu tudo. Olha só o erro que aconteceu. Ele jogou o 3 pra cá, mas ele parou. Ele não jogou o 2 pra cá e o 1 pra cá. Então ele sobrescreveu aqui o 5. Então a nossa implementação de jogar para fora ali na inserção ainda ela não está correta, ok? Vamos ajustar isso daqui. Então vamos dar um 5 sair aqui e vamos ajustar. Então ele não está jogando todo mundo, ele está parando antes. Enquanto i for maior do que a posição que ele inserir for maior ou igual à posição, é isso?
Maior ou igual? Maior ou igual? Vamos testar. Vamos testar e ver agora o que faz. Então agora eu quero ir até na posição. Antes eu não estava indo. Vamos inserir aqui no final o 1. Quero inserir no final o 2. Quero inserir no final o 3. E agora eu vou consultar, né, pra gente saber se está certinho. Beleza, 1, 2, 3. Agora eu quero inserir na posição específica, quero inserir na posição 1, que é o pior dos casos, né? Qual o valor que desejo inserir? Eu quero inserir o valor 5 na posição 1. Vamos consultar agora. Opa. Consultar. Listar tudo. 5, 2, 3. Ih, não mudou nada. Vamos analisar com calma aqui o que está acontecendo. Tá, ele entrou aqui. Ele entrou aqui. Vetor na pos menos 1 o valor. Isso aqui ele fez certo, né? Porque ele inseriu ali no começo. O que ele não está fazendo certo é essa parte aqui. O i na conte recebe o vetor na conte menos 1. Tá. Eu acho que aqui ele precisaria ir uma para trás ainda, né? Porque é a pos menos 1, né? Porque ele tem que vir até ali naquele começo para depois jogar. Vamos testar agora. É assim que funciona, pessoal. A gente vai testando, vai entendendo como é que o nosso algoritmo está se comportando. Então, 1, inserir no final o 2, inserir no final o 3. Sempre vamos consultar, né, para não ter risco nenhum. Agora eu quero inserir numa posição específica, quero inserir o 5 na posição 1. Vamos consultar, listar tudo. Mas que coisa! Por que ele não está mudando agora? Agora não entendi. Ele só jogou uma vez ali para o final. Tem alguma coisa aqui que ainda não está certa aqui nesse nosso esquema aqui. Ele executou uma vez só. Aqui, o i começa do conte. O i começa do contador, do máximo. Enquanto o i for maior ou igual a pos menos 1. I menos menos. O vetor na conte recebe o vetor na conte menos 1. Estranho. Até parece que deveria estar funcionando já. Porque o i ele começa aqui, ele vem invertido mesmo, né? Ele vem da direita para a esquerda jogando para frente. Não estou entendendo aqui o porquê que ele nem alterou. Enquanto o i for menor, não. É maior, porque ele começa no valor alto. Ele vem caminhando, claro. Olha aqui o que eu fiz, que vacilo. Aqui não é conte, aqui é i. Quer ver? Agora ele vai dar na caca, ó. Isso aqui passa desapercebido, né? Claro, o conte ele é só importante para nós não começar, né? Não na hora de jogar. Por isso é sempre bom testar, revisar. Quer ver? Agora ele vai fazer caca. Mas vamos testar. No final, 1, inserir no final 2, inserir no final 3. 4, consultar, listar todo mundo. 1, 2, 3. Beleza? Inserir numa posição específica. Eu quero inserir o valor 5 na posição 1. E agora ele deu um pau. Por quê? Porque agora eu caminhei ele para uma posição que não existia ali. Eu acho que esse pos menos 1 aqui, ele ficou demais ali. Vamos começar só que nem a gente tinha lá no começo. Depois a gente vai entendendo como é que ele funciona e depois a gente vai ajustando. Beleza? Inserir no final 1. Inserir no final 2. Inserir no final 3. Consultamos, listamos todos. Ok. Inserir
numa posição específica, quero o valor que desejo inserir, eu quero inserir o 5, na posição 1. Consultar, listar tudo. 5, 2, 2 e 3. Beleza, a gente chegou lá naquela posição que a gente estava aqui. Agora vamos fazer aquele... Quando ele for maior ou igual a posição. Agora a gente quer caminhar uma aqui. A gente já viu que ele jogou o último. Vamos ver se agora ele vai ajustar aquele segundo passo ali. Inserir no final 1. Inserir no final 2. Inserir no final 3. 4. 3. Listamos. 1, 2, 3. Beleza. Inserir numa posição específica. Quero inserir o 5 na posição 1. 4 para a gente consultar. 3. Listar tudo. Fechou. 5, 1, 2, 3. Era isso que a gente queria fazer. Era isso que a gente queria fazer. A gente não perdeu 1, 2, 3 e jogamos o 5. Pronto, ajustado. Então, maior ou igual, resolveu o nosso caso, né? Então, o i ele vai ser só verdadeiro quando ele for maior ou igual. Então, ele vem até a posição e joga para frente. E daí, depois, ali a gente sobrepõe, né, aquele elemento que ele quer inserir naquela determinada posição. Agora vamos testar a seguinte. Então tem o 5, 1, 2, 3. Vamos tentar inserir na posição 3, que tem o 2, vamos inserir o 6, por exemplo. Então, inserir numa posição específica, eu quero inserir o valor 6 na posição 3. Quem que está lá na posição 3? 5, 1, 2. O 2 tem que caminhar para frente. Então eu tenho que ficar 5, 1, 6, 2, 3. Loucura, né? Loucura pura. 5, 1, 6, 2, 3. Beleza. Primeira coisa finalizada. Ok? O primeiro aqui está finalizado. Inserção, então, a gente já consegue inserir em posição específica e no final. Beleza? Vamos para a busca. A busca é assim, né? Ele vai ter que pedir... deixa eu só ver aqui. Busca um elemento na estrutura pelo valor ou pela posição. Vamos roubar daqui. Roubamos ali o menuzinho, né? Então, a gente quer buscar como deseja buscar. Por posição ou por valor. Tanto faz ali, se o enunciado ali tá um pouco diferente, não se preocupem com isso. E vamos começar a brincar aqui, ó. If OP for igual a 1, ele quer buscar por posição. Se não, ele quer buscar por valor. Beleza. Se ele quer buscar por posição, eu preciso do quê? Justamente saber a posição que ele quer procurar. Então, já vamos pegar essa mesma perguntinha aqui de cima. Olha o Zulu. Vem aqui, Zulu. Vem aqui para me mostrar você. Vem aqui, Zulu. Vem. Estou aqui com os meus cats. Vem aqui, Zulu. Vem aqui que eu quero te mostrar. Fiquei um tempo sem ficar com os gatinhos. Agora estão aí. O Zulu está aí passeando. Olha aqui, ó. Vem aqui para você ver, para o pessoal te ver aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha lá o Zuluzão, ó. É um monstro. E gorducho, né? E gorducho, esse menino que só dorme. Olha aqui o menino. Você nem tá aparecendo lá, bem, Zulu. Olha aqui, ó. É um gatão esse Zulu. É um gatão. Né, menino? Tô tentando fazer com que ele vá lá vá na grama, mas tá difícil. Ele tem um pavor ali. O Zulu é lindo. O Zulu é um monstro. E perde pelo. Meu chapéu. Passar aspirador todo dia aí na casa. Aí senão você vive com pelo na boca. É uma coisa inacreditável. Você vive... Tipo, cara, não sei, né? Mas você vai comer uma coisa, você tá comendo pelo ali dos gatos, né? Aí vai ter a Bel também, né? A Bel é a menina, mas a Bel é mais tímida, e nervosa. A Bel é nervosa. Tá, vamos lá, vamos continuar. Então, eu quero buscar pelo valor
Eu colei no lugar errado aqui, ó. Eu tenho pela posição, qual a posição para buscar. E aqui eu quero qual o valor, né? Qual o valor que deseja buscar. Aqui a gente vai fazendo uns reaproveitamentos, né? Qual o valor que deseja Opa! Eu acho que eu fiz caca. Deixa eu ver. Como deseja buscar. Ah, tá. Eu colei aqui embaixo, agora que eu vi. Não tem problema. Lá a gente vai precisar também. Qual a posição para buscar? Qual a posição para buscar? Qual o valor que deseja buscar? Ok? Então, ele pode buscar por posição ou pelo valor, né? Tanto faz. Então, quando ele buscar por posição, é o mais fácil, né? Eu só vou fazer assim, ó. JobShowPage.show message dialog na posição. Na posição pos foi encontrado o valor. E aqui a gente concatena com vetor na pos menos 1, certo? Lembrando, aquele esquema de posição ali, né? De posição e índice, posição é sempre um a mais. Então eu preciso fazer um pos menos 1 para imprimir. Aqui um detalhe importantíssimo, né? É verificar o seguinte. If o pos ele tem que ser tem que ser menor que conte menos 1, né? Isso. Posição tem que ser menor que conte menos 1, né? Deixa eu ver. Não, só menor que conte, né? Menor que conte. Pos menor que conte. Por quê? Porque senão ele vai tentar buscar, às vezes, numa posição que não existe, né? A gente coloca aqui posição inválida. Posição inválida. Fechou? Então, aqui a gente já fez a busca pela posição. Depois a gente testa, né? Ali para ver se deu certo. E aqui o valor, a gente só busca o valor, né? Qual valor deseja buscar. E daí a gente vai fazer o seguinte. A gente pode... Aqui, o mais simples seria o seguinte. A gente vai fazer assim, ó. A gente faz um for, dizendo assim, ó. I igual a 0, enquanto o I for menor que conte I mais. Isso aqui serve para quê? Percorrer o nosso vetor. E daí aqui eu verifico se o valor for igual a vetor na I é que ele encontrou. Então a gente vai fazer assim. Aqui, claro, né? Se ele encontrar mais de um, teria que mostrar e tal, né? JobShowPane, show message dialog. Mas fazer mais simplesinho aqui também, né, pessoal? Daí seria o contrário, né? O valor daí aqui a gente joga o valor foi encontrado na posição, e daí aqui a gente joga I mais 1, né? I mais 1 aqui. Também por aquele mesmo sentido. E daí a gente pode fazer o seguinte. Tá. E aqui a gente pode usar uma coisa que fazia tempo que a gente não usava, né? Vamos fazer vamos dar uma olhada aqui, ó. Boolean
achou. Boolean achou. A gente começa assim. Então, a gente faz assim. Posição inválida aqui, aqui. Quando ele encontrou pelo menos uma vez, ele vai fazer o seguinte. Achou, recebe, true. Certo? Achou, recebe, true. É verdade, né? Bom dia, Laura. Tudo bem? Aí, ó. Achou, recebe, true. E daí, quando ele sair do for, a gente pode verificar assim, ó. If achou for igual a false. Se ele for falso, é sinal que eu acho que esse aqui a gente vai ter que começar, o achou tem que começar como false, aqui. Achou igual a false. Beleza? Só que se ele não, se a gente não inicializar o valor, ele não sabe se é verdadeiro ou falso, né? Também tô bem, Laura. Também estou bem aí. Só fazendo os exercícios, né, pessoal? Vamos lá. Vamos foco aqui para nós tentar adiantar o máximo aqui possível, né? Então, se eu achou aqui, se ele encontrar pelo menos uma vez o número, o achou vira true, certo? Vira verdadeiro. Se depois que ele sair do for, ele continuar como false, significa que ele nunca foi verdadeiro. E se o achou nunca for verdadeiro, é porque eu não encontrei ninguém. Então eu tenho que fazer assim, ó. De option pane, show message dialog no o número mais Zulu, ele fica aí trepando em cima das coisas aí, daqui a pouco vai derrubar tudo. O número valor não foi encontrado. Mas é um bagunceiro. É bagunceiro esse menino. O número tal não foi encontrado. Beleza. E daí ele já joga lá de novo para o menu. Beleza? Vamos testar aí, que sempre algum problema pode dar, né? Não tem. Vamos sempre inserir no final aqui, de novo, o nosso clássico. Inserir no final o 2, inserir no final o 3. Consultamos aqui, listamos todos, 1, 2, 3. Fechou? Agora eu quero buscar. Primeiro eu quero buscar por posição. Eu quero buscar na posição 1. Na posição 1 foi encontrado 1. Fechou? Agora eu quero buscar por posição na posição 4. 4 não existe. Posição inválida. Show de bola. Posição inválida. Ou ali eu poderia mudar ali para nessa posição não tem nenhum elemento, né? Alguma coisa assim. Agora então buscar por posição, tranquilo. Agora eu quero buscar por valor. Qual o valor que eu desejo buscar? Eu quero buscar o valor 2. O valor 2 foi encontrado na posição 2. Fechou, né? E eu quero buscar agora por valor, eu quero buscar o valor 5. O valor 5 não existe. Ou seja, eu preciso tratar isso daqui ainda. Então, o valor não foi encontrado, mas ele tinha... o que aconteceu aqui foi o seguinte. Aqui, da mesma forma, acho que bem tranquilo de vocês entenderem. Toda vez que eu imprimo ali a minha mensagem, eu tenho que limpar ela. Aqui o que faltou? Faltou isso aqui, ó. Como eu tinha primeiro procurado um número que existia, ele disse que ele foi encontrado. Depois, o que aconteceu? O meu achou, ele estava com true, porque ele tinha encontrado, e ele não imprimiu isso aqui. Só que depois ele continuou como true. Então, toda vez que eu finalizo isso aqui, eu tenho que voltar o achou para false, que é o valor inicial dele. Isso aqui, se vocês lembram, a gente tinha usado isso aqui como a nossa variável flag. Lá atrás, né, a gente tinha usado isso aqui como variável flag. Acho que até quando era o presencial ali, a gente estava usando ele dessa forma. Beleza? Então, aqui, vamos só testar isso aqui. Quero inserir no final 1, inserir no final 2. E agora eu quero buscar por valor o 5. O número 5 não foi encontrado. Agora, fechou, né? Pessoal, vai um pouquinho mais aqui pra gente terminar. Vocês se importam? Também quem tem algum compromisso, pessoal, não tem problema.
A live aqui, né, fica gravada. Se vocês conseguirem acompanhar aqui melhor, né? Se vocês tiverem outro compromisso, não sei se vocês têm uma outra atividade marcada, não tem problema. Vai ficar gravado aqui, mas acho que eu vou terminar aqui, daí depois eu disponibilizo lá, né, pessoal, pra vocês, e pra vocês terem aqui, né? Vocês estão vendo que sempre tem os testezinhos aqui, então, e fica completinho aqui pra vocês esse exercício, ok? Posso continuar aqui, pessoal, tranquilo? Faço aqui, concluo, né? Esse aqui, ó, vamos dizer assim, se for imaginar, olha, aqueles exercícios que a gente estava fazendo lá, por mais que eram trabalhosos, ainda esse aqui dá um pouquinho mais, né? Então, por mim aqui a gente pega e finaliza esse exercício, mesmo que a gente passe aí uns minutinhos, ok? Então, o que está faltando? A gente já fez a inserção, a busca, agora a gente tem que fazer a retirada, né? A retirada, de novo, é tanto por posição quanto por valor, ok? Então, vamos começar a brincadeira. O retirar, eu digo assim para vocês, é o mais complicadinho de todos. O mais complicadinho de todos é o retirar. Por quê? Vamos roubar esse menuzinho aqui já. Porque ele também pede para retirar por valor ou por posição, né? Pelo seu valor, pelo seu informe ou pela posição. Quando eu informo o valor ou quando eu informo a posição. Então, deixa eu já puxar aqui o nosso menu para facilitar. Como deseja retirar? Por posição ou por valor? Então, se é por posição, é esse aqui. É o se. Se não, ele quer retirar por valor. Beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui por posição. Preciso pedir o quê? A posição, né? É o mais fácil. Remover, né? Qual a posição para remover? Então, beleza, ele recebe essa posição ali para remover. E ele meio que vai fazendo o sentido inverso lá quando a gente vai fazer a questão de abrir um buraco ali, né, para inserir o valor. Ele vai fazer o contrário. Ele vai jogando dali em diante, ele vai sempre jogando um em cima, né? Em cima do valor anterior. Por exemplo, lá eu tinha 1, 2, 3, eu quero tirar o 2, ele joga o 3 em cima do 2 e ele executa mais uma vez, porque depois desse 1, 2, 3, ele tem um 0, certo? E ele é tudo preenchido com 0. Então ele vai jogar um 0 em cima do 3, e daí o 3 saiu daquela posição e sobrepôs, né, a posição do 2 ali, né? O valor, onde estava o valor 2. Então, beleza. Então, vamos começar aqui, ó. A primeira coisa que a gente pode fazer é até uma coisa que a gente já fez aqui em cima. Aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Vamos pegar essa mesma ideia daqui, ó. Então, o que eu quero? Eu quero fazer o seguinte. Eu quero verificar se a posição que ele quer remover, essa posição existe. Porque ele pode tentar remover de uma posição que não existe. E daí nós temos um problema. Então, o que a gente vai fazer? Se essa posição existe, eu vou ter que montar um for. O meu i vai começar justamente da posição menos 1. É isso? É, né? A posição menos 1. Porque daí ele está apontando para o índice que eu quero remover. Então, o i começa da posição menos 1. Enquanto o i for menor que o conte, enquanto o i for menor que o conte, e mais. Então esse é um positivo, né? Ele vai aqui, ó, retirada, né? Ele tá aqui. O que acontece? Eu quero retirar o 6, esse cara aqui vem pra frente. Mas se eu tiver inúmeros valores aqui, todos eles têm que vir pra frente, ok? Então, aqui, ó. Então, esse aqui que eu quero remover, por exemplo, é o índice 6. Eu tenho que ir até o índice... na verdade, eu começo daqui e eu jogo um para frente. Mas eu tenho que ele faça 2 vezes. Então, i começa do pos menos 1, que é a posição que o cara quer inserir. Aqui vai ser o seguinte.
vetor na i recebe vetor na i mais 1. Se vocês lembrarem disso aqui, é mais ou menos aquilo que a gente faz lá no Bubble Sort, né, no método Boolean de ordenação, ok? Então, o vetor na i recebe o vetor na i mais 1. E daí ele vai fazendo tudo isso aqui, até finalizar. Aqui, vamos roubar aquela posição inválida aqui também, que a gente já tinha. Né, digamos, vai que ele quer retirar, né, de alguma posição que não é possível, ok? Então, o vetor na i recebe o vetor na i mais 1, então ele vai percorrendo ali, tal e tal. Aqui ainda acho que é menor ou igual, a gente testa lá, se não for a gente volta aqui e ajusta. E quando ele terminou esse for aqui, a gente tem que fazer o quê? Opa, foi removido um elemento, então o nosso contador de elementos válidos diminui. Fechou? Quando eu quero, nesse aqui a gente já vai testar lá, né? Só vou já implementar o de valor aqui e daí depois a gente testa. Quando eu quero remover por valor, eu pergunto para ele qual o valor que ele quer remover, qual o valor que deseja remover, ok, qual o valor que deseja remover, e daí ele vai fazer o seguinte, ele vai ter que percorrer toda a nossa lista. Então, i igual a 0, i menor do que conte, e mais. Ele vai percorrendo todo mundo. Quando ele encontrou if valor for igual a vetor na i, é sinal, opa, ele encontrou um cara aqui. Ele encontrou um elemento que precisa ser removido, certo? Ele encontrou um elemento que precisa ser removido. Se ele encontrou esse elemento, ele tem que fazer daquela posição ali em diante, ele tem que fazer o mesmo processo que aconteceu aqui, certo? Não vai ter jeito. Vamos ter que criar mais uma variável. Vamos criar um j, int j, ok? Por quê? Porque a gente precisa um for dentro do outro. A gente está percorrendo. Quando a gente encontrou, vai todo mundo para frente. Mas daí a gente volta e continua percorrendo, né? O de cima. Porque, vamos dizer, ele pode ter vários elementos, né? Da mesma, ali com o mesmo, tipo, ele quer remover o 5. Tem várias vezes o 5, eu tenho que remover todo mundo, todos os 5, né? Então, aqui vai mais um for, com o j começando pelo i, aqui eu não preciso fazer o menos 1, enquanto o j for menor ou igual ao pos j mais, ok? E daí ele vai menor igual ao pos, não, é menor igual ao coach, né? Isso, estou viajando ali. E é o mesmo processo aqui que a gente fez aqui em cima, né? Só que daí ao invés de i, vai o j. Beleza? Quando ele removeu aqui, terminou esse for, count menos, ok? E ele está aqui dentro, daí ele remove um cara, daí ele volta, continua procurando e tal e tal. E daí aqui a gente pode usar o mesmo esquema do achou lá, né? E achou, quando ele remover um cara, pelo menos um, achou passa a ser true, né? A gente está usando true? Está usando true. Beleza. E depois, se ele saiu daqui, eu faço a verificação. If achou for igual a false. Se if achou for igual a false, eu posso copiar aqui, né? Isso aqui, e daí eu volto o achou como false, né? Então eu já vou substituir aqui esse cara aqui também. Beleza? Eu acho que é isso aí. Vamos começar a testar. Vamos testar. Inserir os nossos clássicos 1,
inserir 2, 2, inserir 3, consultar, listar todo mundo. 1, 2, 3. Fechou. O buscar a gente já testado, vamos retirar. Eu quero retirar. Vamos começar retirando por valor. Ok? Tirar por valor, eu quero remover o 1. Então tem que ficar 2, 3. Feito. Agora eu quero retirar por posição. Eu quero retirar da posição 1, ou seja, eu quero remover o 2. Agora só tem que ter ficado o 3. Está ali. Acho que está funcionando. Não vou ficar testando aqui também, pessoal. A gente podia ficar testando. Mas como até já está, né, bastante tempo aqui que a gente está fazendo, agora só vamos, só tá pra gente dar uma melhoradinha ali no consultar e fechou, né? Como a gente já fez, eu achei que ficou meio besteira ali, que a gente fez o consultar por valor e por posição, que na verdade a gente já tem implementado, né? Não vale a pena, acho que nem a gente mexer aqui. Acho que eu vou fazer o seguinte, ao invés, esse buscar e consultar ficou redundante. Vamos fazer assim, ó. Vamos listar. O 4 é listar, ok? Então, o 4 listar, a gente vem aqui e a gente nem tem mais isso aqui. A gente só parte para o listar. Certo? Ó, quando a gente aperta o 4, ele já lista todo mundo. Ficou meio que inútil, né? A gente ter feito ele dessa forma. Ele está, ele percorre todo mundo e daí sobrou uma chave ali, né? Eu acho que tá certo. Vamos dar mais uma brincadinha ali, que ainda um dos testes ali que eu quero fazer é o seguinte. Por posição a gente já viu que ele está removendo bacana. O que a gente não fez é o teste dele remover quando ele tiver mais de um elemento igual. Então, inserir. Eu quero inserir o 5. Eu quero... Opa! 1. Aqui, esse aqui é um probleminha que também tem, mas tudo bem, deixa eu só, ó, lista atual está vazia. Eu quero inserir 2, qual o valor que desejo inserir? Eu quero inserir o 3, quero inserir no final o 4, quero inserir no final o 8, quero inserir no final o 3, quero inserir no final o 9. Beleza. Eu inseri 2 vezes o 3. Ok? Inseri 2 vezes o 3. Agora eu quero remover o 3. Vamos ver se vai dar certo. Quero retirar por valor o 3. Não deu problema, já é uma boa. Beleza, limpou ali os 3 que eu tinha. Que era um dos casos mais complexos. Ainda tem um caso aqui que eu tô prevendo aqui que vai dar problema. Quer ver? Vamos lá. Inserir no final o 9. Vamos listar? Ficou 4899. Vamos inserir mais um valor aqui ainda. Vamos inserir no final um 5. E agora eu vou listar. Então ficou 48995. Agora eu quero remover o 9 e o 9 tem que sumir. Prevejo que vai dar um problema. Quero retirar por valor o 9. Listar, eu previ. Ele não remove o segundo 9. Ele só remove o primeiro 9. Por quê? Porque quando ele vai remover, ele faz aquela sobreposição, né? Ele vai sobrepondo, né? Ele vai sobrescrevendo ali. Nesse caso, como ele sobrescreve um 9 pelo outro, ele não volta a testar para ver se aquilo ali é um 9. Ok? Vamos tentar ajustar isso aqui. Que é uma coisa que eu já imaginei que poderia dar problema. Então, eu acho que é assim, para deixar basicão, só a gente resolvendo isso aqui já fica bacana. Então, o que acontece? Quando... Aqui tá já pra gente... Como que a gente vai resolver isso? Então, ele tá procurando lá, pá, ele encontrou o primeiro 9 lá, ele tinha encontrado naquele índice I ali. Daí ele fez toda essa jogada, jogou todo mundo pra frente. Só que aí ele tem que testar de novo esse I, certo? Porque ele jogou um 9 em cima do outro. E o que ele fazia?
eu já joguei um para frente, mas ele não testa ele de novo. Ele só vai testar dali em diante. Por isso que quando a gente tinha 3 que não estavam um na sequência do outro, ele removia certinho. Mas o problema é quando ele está um junto com o outro. Então, quando ele remover um, aqui ele removeu um, eu tenho que fazer o quê? I menos menos. Para quê? Para que esse meu I ele volte para uma posição. Então ele tem o incremento dele é automático. Ele vai já para a próxima posição. O for funciona assim. Mas quando eu dou um I menos menos, ele vamos dizer assim, ele dá uma patinada ali. Ele vai para frente, mas ele volta. Quer dizer, ele volta e depois vai para frente e daí ele está na mesma posição para ele testar de novo se ali tem, no caso ali, que nem era o caso do 9. Ok? Então eu quero inserir no final um. Eu quero inserir no final um 3. Eu quero inserir no final um 3. Eu quero inserir no final um 3. E eu quero inserir no final um 4. Sim. Fechou. Beleza. Vamos estar. Agora eu já fiz um caso até pior. Ficou 1, 3, 3, 3, 5. Ele precisa remover todos os 3. Vamos testar? Se ele vai funcionar. Então eu quero remover por valor o 3. Não deu problema, já é uma boa coisa. Listei o 5. Então, se a gente faz aquela jogadinha ali do I menos menos, aqui, né, depois que a gente encontrou o elemento para ser removido, não tem problema. Podem ter vários ali, né, na sequência, que ele vai resolver. Claro, tem os tratamentos ali, ó, que nem vocês já viram ali que deu um probleminha. Tipo, quando eu estou inserindo, eu tento inserir por posição e a posição ainda é 0 porque eu não inseri nenhum elemento e tal, né? Existe esse tipo de coisa, né? Existe esse tipo de coisa. Mas daí você precisaria fazer um tratamento, é mais um if. Assim mesmo, né? A gente já brincou aqui num exercício que bateu as 150 linhas, né? O nosso algoritmo. Esse aqui né? Tipo, ficou um algoritmo ninja, né? Tudo a gente fazendo aqui direto e tal, né? Mas é só para a gente entender como. O objetivo disso aqui é para a gente entender como é que funciona, digamos, uma lista ali, para a gente dar uma brincada como é que funciona, né? Aqui, ó. Então, eu acho que até vou fazer o seguinte aqui, pessoal. Como eu tenho umas. Não deu certo o que eu quis fazer. Ó, eu vou passar aqui. Assim, ó. Esse aqui é o base, né? Esse aqui é o base. Vamos tentar assim, ó. Cada um, pelo menos fazer, talvez tentar modificar, fazer alguma melhoria para quando vocês forem me entregar, ok? Ó, mas aqui, ó, vamos passar aqui, vou passar o algoritmo, que eu sei que às vezes a galera acaba tendo dificuldade para conferir depois. Então vou passar aqui bem devagarzinho aqui, daí depois vocês vão ajustando, ó. Então, tá aqui, ó, aparecem. Por exemplo, minha foto ali, ela atrapalha um pouco, né? Eu vou tirar minha imagem daqui. Beleza. Eu removi a minha imagem ali. Agora, ela já vai sumir aqui para vocês. E eu vou passar bem certinho aqui o algoritmo, assim, para vocês terem ele aqui no final, só para a gente encerrar, né? Passar, tipo, depois se quer acompanhar aqui, quer dar uma conferida, então você pode fazer isso com tranquilidade, ok? Então, iniciamos aqui, ó, ali a nossa declaração das variáveis e tal ali que a gente foi criando, né? A gente foi criando ali as nossas variáveis, ali a gente fez o nosso menu, aqui a parte de um submenu de inserção, se for por posição, tá aqui, se for por no final ele tá aqui, né? Isso aqui é um pouquinho mais complicadinho. Beleza? Daí a gente partiu aqui para busca, né? E daí ficou redundante lá, por isso que a gente deu uma simplificada lá naquele do imprimir ali que a gente tem, né? Então aqui a gente buscou, aqui a gente busca por tanto por posição quanto por valor. Basicamente ficou quase todo mundo, né? Por posição ou por valor. Tanto inserção, inserção não, daí sim, né? Só no final ou numa posição específica, mas no restante, senão por valor ou por posição. A busca aqui por posição e por valor. Aqui, né, fazendo aquele tratamento quando o valor não é
aqui a retirada, né, que foi, digamos assim, o que tem um pouco mais de complexidade. Aqui a gente pode retirar de novo por posição por valor, aqui está a retirada por posição e aqui a retirada por valor também, fazendo uns tratamentos de erro básicos ali, né, só para a gente ter nessa, pelo menos ali para ter um pouquinho mais, mas isso aqui tem muita coisa que o cara pode, por exemplo, se chegar lá na posição 50, né, se ele valor, vai dar problema? Sim, em algum momento vai dar um problema. Então, são esse tipo de tratamento que você pode ainda implementar aqui nesse algoritmo, ok? Aqui, então, só para listar, ficou mais simplesinho, né? Só para mostrar a todo mundo. Mas não tinha sentido também de fazer de outra forma, né? Que a gente já tinha implementado lá na busca. Ele ficou meio que redundante aqui, ok? Então, esse é o nosso código aqui, ó. 145 linhas aqui. Beleza, então, galera?